Como é que você analisa aí essa atrapalhada da comunicação do governo Lula? Ô, Fabiola, o ministro do hipismo, né, deletou a Rebeca, é isso mesmo, ministro do hipismo. O Juscelino Filho é uma pessoa que entende muito mais de cavalos, como a gente vai comentar, do que qualquer outra coisa, e está no Ministério das Comunicações apenas em nome da governabilidade para ajudar o governo Lula, né? O que me deixa mais irritado com essa postagem é que o Minicom, Ministério das Comunicações, com essa barberagem absurda, me fez concordar totalmente com a postagem de Jair Bolsonaro, né? E por isso nunca vou perdoar o ministério. O ex-presidente está errado? Não está. Ele simplesmente falou: olha, o governo Lula, o Ministério das Comunicações do governo Lula apagou a Rebeca, nossa principal medalhista olímpica, e colocou no lugar uma propaganda, né? E que é um absurdo, né? Total. O Josias já contou o contexto, né? Simone Biles e Jordan Childs, elas reverenciaram Rebeca, né? No ouro pelo ouro no solo, né? E aí o Ministério retirou a brasileira, colocou a ilustração de um computador no lugar, que é parte de uma campanha de inclusão digital, e ficou por isso mesmo. A gente não sabe quem teve essa ideia de jerico, de sacar a imagem de uma mulher negra, de origem pobre, que se tornou nossa principal medalhista e é, neste momento, um dos nomes mais falados em todo o mundo, e colocar um desenho mal feito, né? Independentemente disso, primeiramente dá para dizer que as comunicações não são fortes do Ministério das Comunicações. A edição gerou uma indignação justa nas redes sociais. O ministério pediu desculpas, né? A assessoria diz que o ministro não teve culpa na história, não adianta tirar o corpo fora. Pode ter sido um estagiário que fez a produção e teve a ideia de gênio, né? Gênio com J, né? Mas a responsabilidade é dele, a responsabilidade é do ministro Juscelino Filho. E vamos ser sinceros, o Ministério das Comunicações não ajudou na caminhada da Rebeca, né? Não ajudou em nada. Né? E mesmo se tivesse ajudado, teria ovacionado e teria utilizado a foto de uma maneira de promover a foto, né? E associando a marca à foto, e não necessariamente substituindo e editando, né? Agora, Juscelino, só para a gente concluir, ele nem deve ter percebido pessoalmente, entretido com as provas de hipismo das Olimpíadas. Como eu falei, especialista em cavalos, né, não em comunicações, ele foi nomeado o jockey da pasta pelo Lula para garantir que a União Brasil estivesse na base do governo. Mas mesmo assim, o partido foi proporcionalmente menos fiel em votações do que outros partidos, né, que nem estavam na base do governo. O Juscelino, inclusive, já foi acusado de esconder milhões em cavalos de sua declaração eleitoral, mandar asfaltar a estrada que corta o próprio Aras com grande orçamento secreto, usar avião da FAB para visitar leilão de cavalo fora da base dele e empregar como assessora a irmã do sócio do Aras de sua família. Ó, os cavalinhos, o hipismo girando em torno, né? Acabou indiciado por suspeitas de crime de corrupção pela Polícia Federal, mas também lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, organização criminosa, fraude e licitação, integrando, em tese, ele integraria um bando, né, acusado de desviar recursos de pavimentação com grana pública da Codevasf, né? O que acontece é o seguinte, né? Ou seja, essa última presepada que aconteceu, ela é pequena comparado com os BOs que residem sobre ele, né? Mas ela faz muito sentido, considerando que a pasta não tem objetivo técnico. O Ministério das Comunicações, por décadas, ele não foi um Ministério das Comunicações. Ele serviu para distribuir concessão de rádio e TV a políticos, grupos religiosos e empresários, não em atendimento ao interesse público, né? Mas sim ao atendimento ao interesse político aos governos de plantão. Isso consolidou no Brasil um cabresto eletrônico, né? O Ministério das Comunicações foi, em parte, responsável pelo cabresto eletrônico que a gente tem hoje, em que políticos usam veículos para se perpetuar no poder e grupos religiosos usam isso para aumentar o seu rebanho. Para finalizar, Lula poderia não ter tido nem essa dor de cabeça com o Minicom se o Minicom estivesse em mãos adequadas. Mas, em nome da governabilidade, mantém o ministro do hipismo, mesmo indiciamento da corrupção. Uma pequena curiosidade, como parlamentar, a grande contribuição de Juscelino Filho foi tentar criar o Dia do Cavalo, mas nem isso ele conseguiu. Sakamoto, impressionante os comentários aqui. O Rogério Siqueira falou a verdade. Sakamoto me fez dar razão pela primeira vez a Bolsonaro e isso me deixa revoltado. É um absurdo. O Rogério Siqueira. Outros estão falando aqui. O Roger fala: demite toda essa equipe de marketing horrorosa. Não dá mais para aturar. É muita incompetência. Isso vai queimando o governo. Aí outros vão dizendo aqui, ó. O Anselmo ele fala assim: eu não sei não. Essa é boa aqui, ó, Sakamoto. Eu não sei não. Será que isso não é proposital? Esse Ministério da Comunicação parece querer atrapalhar o governo. O pessoal achando aí que tem gente lá
infiltrada, Sakamoto. Aí eu acho que já é muita teoria da conspiração, né, não? A gente quer, muitas vezes a gente quer. Tem uma coisa muito interessante, é que muitas vezes, quando alguém, e com todo respeito aos nossos internautas, mas quando você apoia um governo, você tende a ver erros e incompetência como uma tentativa de sabotagem da oposição, e não é. É erro e incompetência por conta de má gestão de todo um processo, que a última responsabilidade é do ministro. É mais ou menos o que a gente vê de vez em quando, Fabiola, com muita gente. Não estou dizendo que não tem manipulação em determinados órgãos de imprensa, não é isso, mas muitas vezes as pessoas querem achar que tem mão peluda e grande manipulação por tudo. E não, jornalista erra, inclusive. Né? Jornalista erra e muitas vezes a informação publicada também não vai de agrado da pessoa, e a pessoa acha que aquilo é errado ou que aquilo é manipulado, né? A verdade é muito mais simples. Erramos todos como pessoas, mas neste caso do Ministério, parece que este erro está se conectado com uma coisa simples, que é má gestão mesmo. É, e isso é um grande problema, né, Josias? Porque, querendo ou não, isso afeta o próprio presidente Lula. O presidente Lula foi o primeiro a postar a foto ali da sua equipe, claro, né, com a própria Rebeca, valorizando, né, a Rebeca, e vem uma comunicação oficial do governo e apaga a estrela. Lula deveria se pronunciar sobre isso ou deixa passar esse erro, já corrige, ou tem que corrigir de alguma outra forma? A melhor forma do presidente se manifestar sobre isso é corrigir essa composição de uma equipe que comete uma atrocidade como essa, né? Agora, o presidente ele até reagiu adequadamente num primeiro momento, quando ele, em viagem ao Chile, foi às redes sociais para enaltecer o grande feito da Rebeca e fez bem, como presidente da República, tem que reconhecer o resultado, o bom resultado de uma campanha do Brasil na Olimpíada. Se você tem uma atleta que se destaca, como a Rebeca se destacou, o presidente ir às redes sociais para enaltecer esse grande feito é uma iniciativa louvável do presidente. Agora, aqui, o Lula, o melhor que ele pode fazer é aperfeiçoar a sua equipe, né? O Palácio do Planalto fez, no meses atrás, uma grande e valiosa é, licitação pública para contratar 3 empresas sob pretexto de que precisava melhorar a gestão da administração das suas redes sociais. Nessas empresas trabalhariam ali com a SECOM, Secretaria de Comunicação da Presidência. E essa licitação foi tisnada pela suspeição, que o resultado dela foi antecipado pela imprensa. E o TCU mandou cancelar a licitação, por razões óbvias, né? E não será contratando empresas especializadas na matéria que o governo vai melhorar a sua interação nas redes sociais. Um pouco de bom senso já ajuda. E nesse caso específico, houve um completo apagão do bom senso, né? Você manipular uma imagem tão perfeita, aliás, está lá a sua principal atleta nas Olimpíadas, sendo reverenciada por outras 2 grandes atletas norte-americanas. Aí você simplesmente apaga a imagem da sua representante naquela cena. É muita, para falar um português claro, é muita burrice, né? Então, não há contratação de empresa de especialistas que resolva esse problema. Então, o melhor que o governo pode fazer, ou que o presidente pode fazer, Fabiola, a melhor homenagem que ele pode render a si mesmo, é corrigir essa distorção, afastando as pessoas que cometeram esse equívoco e equipando melhor a equipe de internet dos ministérios, né? Isso daqui é um erro grosseiro, né? E realmente quem cometeu esse tipo de erro não merece continuar cuidando de rede social, seja de onde for, seja do ministério que for.